Falar de carnaval em Cantagalo, pra mim, tô em casa, me sinto em casa, né? Óbvio. Uma por ser um apaixonado por carnaval no geral e ser apaixonado pelo carnaval da nossa cidade. É, Vou tentar lembrar aqui de alguns fatores que me fizeram me apaixonar cada vez mais pelo nosso carnaval. É, eu lembro assim, tentando lembrar minha primeira memória, né, afetiva relacionada a carnaval, a escola de samba principalmente. É, eu me lembro uma. Eu não lembro o ano, óbvio, eu lembro que eu era pequeno, porque eu sei na aula das crianças, então eu era criança. Não lembro a minha idade. Mas eu lembro que eu saí com uma fantasia que minha mãe. é, não, minto. Minha madrinha me deu 10 cruzeiros, se eu não me lembro. Se eu não me engano, assim, que era na época, pra se inscrever, pra conseguir sair na aula. E esse dinheiro que eu peguei, eu lembro que eu não comprei brinquedo, não comprei coisa pra comer, tipo, né, porcaria de criança, nada disso. Eu lembro que eu falei assim, vou pegar esse dinheiro, eu quero sair na aula das crianças na vermelho e branco. E fui pro FAC, se eu não me engano, colocar meu nome, pegar a fantasia. E era de navegantes portugueses, eu me lembro direitinho da fantasia, como se fosse hoje. E eu lembro que eu fiquei apaixonado por aquilo e dali eu vi que não tinha mais jeito, que eu já estava dentro do carnaval. Tirando essa parte de escola de samba, é, a parte de estrutura do carnaval eu já ficava apaixonado. Quando começava a montar as arquibancadas e, e palanques e enfeites de rua e a cidade tomava todo esse clima carnavalesco, colorido, iluminado, isso já me deixava, né, como criança, eu já ficava incrivelmente fascinado. É, Fora, né, essa questão toda das pessoas que vinham de fora para cá, de estar reencontrando amigos que eu só via nessa época das férias e do carnaval. Então, isso tudo ajudou eu a criar uma empatia muito grande por essa festa. Cantagalo, obviamente, todos nós sabemos que deteve durante, né, e detém até hoje, tipo, é, o título de melhor carnaval da região. É, Sem querer puxar a sardinha para minha cidade, mas realmente continua sendo. É, eu lamento muito não ter participado da época que tinha disputa entre as escolas. Ouço, assim, até hoje, adoro ouvir as pessoas, enfim, mais experientes contando histórias dessa época. Morro de rir, na verdade. Obviamente tem muita história é, até trash no meio, mas que hoje em dia se tornam engraçadas. Imagino que na época não tenham sido tão engraçadas assim, né? Porque saía brigas, até porque hoje acaba não tendo disputa por conta disso, por ser uma cidade muito pequena e as pessoas envolverem em política no meio das escolas, né? Assim, acharam que uma coisa estava ligada à outra e acabava brigando por causa disso, brigando, infelizmente, literalmente, e isso fez com que a disputa acabasse. É, Obviamente, acabando a disputa, também, né, acabou-se todo aquele empenho que as pessoas tinham em fazer as escolas mais bonitas, enfim, e se envolverem mais com as escolas. É a parte ruim. Mas a parte que eu tenho, assim, boa é do bloco Paz e Amor, né, de Dona Luz Getrick, que eu ficava fascinado pelo aquele universo também. Eu me lembro muito bem que ela mimeografava as fantasias. É uma coisa muito interessante o jeito que ela fazia. Ela dava, né, para as pessoas mais carentes, então ela dava o pedaço do tecido, né, que era chamado de fazenda na época. Então dava aquele pedaço da fazenda, que era o tecido, com o desenho mimeografado, que ela mesma desenhava, e geralmente um saquinho de lantejola junto, com o alfinete colocado junto com esse desenho, junto com o tecido. E as mães levavam nas costureiras, enfim, que a Dona Lourdes previamente ia e explicava para as costureiras como ela queria que aquelas fantasias fossem feitas. E as mães levavam esses tecidos junto com as crianças para tirarem medidas. E depois que a fantasia estava costurada, e pegava essa roupa na costureira em casa, artesanalmente, as mães acompanhavam aqueles desenhos e colocavam, colavam com cola mesmo, gente, cola branca, as lantejoulas de acordo com o que estava no desenho.
e eu e minhas irmãs, assim, éramos figurinhas fáceis no bloco do Paz e Amor, a gente se divertia muito. É, Dona Lourdes com aquele, é, vou falar, uma general do carnaval, isso falando com um carinho muito grande, mas tinha ali um ensaio atrás da igreja, ali do lado da igreja. Então a gente ficava lá, não lembro o tempo, mas a gente ensaiava bastante pro bloco sair organizadinho, aquela fila indiana certinha na avenida. E só que eu, que já gostava, achava aquilo incrível. Mais tarde, com isso, eu fui e virei o mestre-sala do bloco, gente. Eu tenho um grande orgulho. Na verdade, nem sei se chama mestre-sala, porque não era porta-bandeira, era porta-estandarte, a menina. Eu comecei saindo com Fabiana Bardi, que por sinal era bem mais alta que eu. Era uma diferença assim, desse tamanho, eu ficava lá embaixo, mas enfim, já dava ali meus passos ali de mestre-sala. E eu tive a honra de ter sido mestre-sala no final, assim, da gestão Dona Lourdes, assim, até ela passar para frente o bloco. Mas eu tive a honra de conviver junto com Dona Lourdes ali no bloco Paz e Amor e ter sido o último mestre-sala da era dela. Depois, né, com minha irmã Raquel, ainda na época de Dona Lourdes, eu tive a honra de sair com Raquel de porta-estandarte durante uns 3 anos, eu acho, se não me engano. E depois acabou Dona Lourdes, infelizmente, ficando doente e deixando o bloco. Mas, tirando isso, né, tinha todo esse glamour das escolas de samba aqui de Cantagalo. Então eu sempre via vermelho e branca, verde e branca. Aí me perguntam assim, falam assim, Rafael, você é vermelho e branca? Eu não respondo que eu sou, porque eu sou uma pessoa do carnaval. E não falo isso pra fazer médico com ninguém, não. De verdade, minha mãe, eu posso falar que era vermelho e branca, porque ela não deixava a gente sair na verde e branca. Então, assim, eu lembro que eu queria também sair na verde e branca, eu gostava do movimento. Mas a minha mãe não deixava a gente sair, desfilar na verde e branca de jeito nenhum. Ela, sim, eu falo que é vermelho e branca. Eu lembro muito de falecido Sebastião Crespo, assim, quando eu lembro da vermelha. Da família Reis, ela envolvida também, seu João Barranco. É, são as pessoas que eu lembro, assim, Dona Dulce também. São pessoas que, Guia, esses eu lembro da vermelho e branca. E da verde, eu lembro muito, sim, de René Noronha, é claro. Lembro de seu Renê, seu Geraldo, Dona Nete. Lembro muito. Deixa eu ver aqui da verde e branca. Eu lembro mais dessa. Jorge Fara também. Lembro muito, Jorge Fara. Essas pessoas que eu lembro, assim, de criança. É, que eu sempre via correndo, assim. Essas pessoas da vermelha e da verde, que eu me lembro bem. E também no São José, que era o Sargento Damião, com o Bloco Os Canarinhos, que eu tinha uma simpatia muito grande por aquele bloco. Era todo amarelinho e tal. E que vinha do São José. E eu achava muito legal aquele cara, né, bruto lá na frente, assim, todo, né, que dava a impressão que ele não tinha nada a ver com o carnaval, mas ele que organizava tudo, via toda a parte de fantasia, eu achava aquilo também me fascinava de alguma forma. Depois, né, mais tarde, um pouco a Flor de Lis, né, com a Isaura também, a Flor de Lis também lá do São José, que era azul e branca. Então eu lembro muito bem que era bem definido isso na minha cabeça, assim, de ter a vermelha e branca, a verde e branca, os canarinhos e depois a azul e branca, né? Também teve, se não me engano, a verde e rosa São José, mas eu não tenho muita lembrança assim, visual disso não. Mas da azul e branca, da vermelho e branca e da verde e branca, eu tenho assim, essa memória visual bem forte em mim. E, e era uma coisa que eu era apaixonado, mas engraçado. Tem uma história aqui que eu vou contar aqui que de repente já estava no meu subconsciente e eu não sabia que hoje em dia eu trabalharia com escola de samba. Mas eu brincava lá com o Alex Vietas, filho, né, do Jader, e Alex, né, obviamente eu não tinha, né, porque eu não tinha condições, mas a Alex tinha aquele monte de Playmobil, que eram uns bonequinhos assim, cabeçudinhos assim. Alex tinha muito. E eu ia lá na casa dele pra gente brincar, e Alex também, outro apaixonado pelo carnaval, talvez mais do que eu até, porque ele gosta de verdade mesmo. Gosta e tem uma memória muito grande com o carnaval, não só de Cantagalo, mas do Rio de Janeiro e tal. Ele gosta demais. E a gente, não lembro de qual de nós dois a ideia surgiu, mas nós fizemos uma mini escola de samba de Playmobil
A gente colocou ali pena, colamos penas e fizemos as alas, colamos papel, cada um de uma cor e fizemos as alas, pegamos caixas de sapato, montamos carros alegóricos. E muito legal que o seu Jader falou comigo esses dias que ele encontrou um Playmobil daquele fantasiado e ele falou que vai me dar, eu vou colocar no quadro lá bem bonito, porque talvez começou ali, né, essa história de carnavalesco, de brincar de carnavalesco, que hoje em dia, para mim, eu levo muito a sério. Mas depois de um ano, depois de alguns anos, o Carnaval de Cantagalo estava sem ter escola de samba nenhuma na época. Eu não lembro muito bem o ano. Mais ou menos, deixa eu pensar aqui, em torno acho que de 96, por ali, 97. Nenhuma escola estava desfilando, se eu não me engano. E, e eu fui trabalhar como diretor de certames e lazer no governo de Wilder. E seu Alceu Silveira, eu falei com ele, seu Alceu, João França era o secretário, eu falei, não tem como a gente tentar recuperar o Carnaval de Cantagalo sem fazer com que as escolas voltem a sair, para que era a grande força do Carnaval, na minha opinião, estava naquela época nas escolas de samba. E eu falei, só o seu, se o senhor, enfim, pegar presença, eu acho que eu sei fazer alguma coisa de Carnaval, mas a gente consegue colocar uma escola de samba na rua, pelo menos para começar a animar as outras a voltarem a sair. E foi exatamente o que aconteceu. Então o seu Alceu virou presidente da Vermelha e Branca, e eu, junto com minha amiga Dadá, da Daniele Rocha, que é estilista, né, mora em Niterói, e a gente desenhou, eu pego aqueles desenhos, eu vejo hoje em dia, muito engraçado, gente, aqueles desenhos, meu Deus do céu. Meu desenho evoluiu muito, gente, porque o desenho era quase que aquele bonequinho com aqueles pauzinhos assim, praticamente aquilo ali. Mas a gente fez um enredo que foi em homenagem a José Roberto Reis, que é um grande carnavalesco, professor, né, que Cantagalo teve. E o enredo, o nome do enredo era O Rei dos Reis no Carnaval, que é um nome fantástico para um enredo, porque ele tem essa mensagem subliminar, né? Porque é o sobrenome dele, Reis, e ele durante muitos anos, né, trabalhou como um grande carnavalesco na cidade, fez desfiles memoráveis na Vermelho e Branco. Então era o Rei dos Reis no Carnaval. Então, enredo melhor para voltar com essa questão da escola de samba no Carnaval não tinha. A gente fez, né, de uma maneira bem simples, mas eu tive a oportunidade ali de estar trabalhando com o seu Nassib Mansur. Não sei nem te explicar, gente, a emoção que eu tenho de ter, né, convivido de perto com um pouco com essa raiz do Carnaval de Cantagalo. E então, assim, eu não teve como não me apaixonar por essa questão de fazer escola de samba. Foi uma loucura na época, eu emagreci acho que 7 quilos em, em 2 semanas, porque não dava tempo de comer, porque o trabalho era muito grande, é, eu não tinha noção do trabalho que dava colocar uma escola de samba na rua, quantidade de pessoas que você se envolve, mas, enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que vão estar sempre guardadas no meu coração, que me receberam muito bem. E então hoje em dia, quando eu trabalho na escola de samba, eu sei que ali tem alma, entendeu? Tem suor, tem literalmente sangue ali. Então eu trabalho com muito respeito, porque não é uma coisa só aquilo ali que está na rua, não. Tem toda uma história de família, é, de perseverança num assunto que às vezes a gente deixa pessoas que a gente gosta de lado e as pessoas às vezes não entendem isso, essa paixão que a pessoa tem pelo carnaval. É, enfim, trabalhei na Vermelho e Branca ali durante alguns anos. Me apaixonei pelo, né, ofício de trabalhar dentro de, um, de uma escola de samba. E depois disso eu acabei, em 2000, mudando para o Rio. Fui fazer faculdade de moda e tive a oportunidade de estagiar. Naquela época a faculdade de moda assim como hoje, ela é bem extensa, que a gente tem história da arte, tem evolução da indumentária. Então, nada melhor do que você aprender a desenvolver um tema do que você ver de perto o trabalho de um carnavalesco, né? De como eles desenvolvem aqueles fatores históricos, transformam aquilo ali em teatro a céu aberto, né? Um desfile é um teatro, né, na verdade. Então, na faculdade, eles acham muito importante a gente passar pela essa questão da escola de samba. E eu tive a oportunidade de estagiar em 2 escolas. Fui na Luiz do Pôr da Pedra, que na época estava subindo para o primeiro grupo, né, para o grupo A do Rio de Janeiro.
trabalhei até com o Caê, que hoje em dia é meu amigo. Ele era também o primeiro ano dele como carnavalesco no Grupo A e tive a oportunidade de estagiar com ele. Hoje em dia ele é carnavalesco, enfim, da Imperatriz esse ano, do ano passado também, mas já passou por Grande Rio, por grandes escolas e eu estagiei com ele no ano. Hoje em dia ele morre disso, que eu falo isso com ele: Rafael, eu acredito que você estagiou comigo lá atrás e tal. E estagiei também no Salgueiro. Então peguei uma experiência grande, né, trabalhando nessas duas escolas. E quando eu voltei para Cantagalo, então trouxe essa bagagem. Mas já estava querendo novos desafios. E então quando eu voltei, a Vermelha e Branca já estava estabelecida novamente, graças a Deus, já fazia parte do carnaval novamente em Cantagalo, a Verde e Branca também. E eu quis ajudar, né, pelo menos com as minhas ideias, eu achava que eu podia, né, ajudar a Flor de Lis do bairro São José, azul e branca. E eu vou ser sincero para vocês, é o maior, assim, como profissional, foi assim o trabalho que eu mais tive prazer em fazer, até hoje, mesmo depois de ter saído de lá. Eu fiquei lá durante 3 anos, 2004, 2005 e 2006, e foi o trabalho que mais me deu retorno pessoal, assim, profissional, e até mesmo um retorno das pessoas acreditarem em mim como profissional. É, Nossa, eu fiquei muito emocionado porque foi muito gostoso chegar numa escola de samba assim, mas assim, como é que eu vou explicar pra vocês? A Flor de Lis ela não tinha vícios assim, por ela ser uma escola de samba relativamente nova. Então foi mais fácil de trabalhar como carnavalesco lá do que, né, em outras escolas que já tinha tradição e tal. Então é menos, assim, a cobrança é menor, então você trabalha mais livremente e com isso você consegue ser mais criativo, porque você não tem um padrão certo a seguir, assim. Então meu trabalho na Flor de Lis, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Eu ainda, hoje em dia, colho frutos daquela época. É, Trabalhei lá durante 3 anos e foi assim, trabalhos, nossa, meu Deus do céu, como nós trabalhamos. E assim, poucas pessoas para colocar aquele carnaval na rua. Eu vejo o DVD de 2006, eu fico assim, abismado de como a gente conseguiu fazer aquilo, porque nem eu hoje em dia acredito que eu consegui. Ainda considero o meu desfile mais bonito, é, visualmente falando, e poucas pessoas fazendo ali, sabe, para colocar aquele carnaval na rua. As pessoas lá do São José mesmo, né, o Zé, a Cristina, a Isaura, a Fátima, é, o Zé, o César. Eu posso até contar assim, porque eram bem poucas mesmo, assim. Mas quando a gente olha o DVD, eu fico assim, gente, não acredito que aquele pequeno grupo de pessoas conseguiu fazer aquilo tudo, assim. Nada a gente comprou pronto, alugou, tudo foi feito pela gente mesmo. Então isso tem um prazer muito grande. Hoje em dia, né, depois eu voltei para Vermelho e Branca também, é, já com essa coisa de querer não deixar a peteca cair, porque eu acho assim, carnaval realmente dá muito trabalho, é, mas como é que eu vou te explicar? Essa questão dos blocos terem crescido muito, a juventude não deu tempo de trazer, de renovar. Assim, no caso que eu falo de renovar, as pessoas que trabalham dentro da escola de samba. E é o maior desafio que a gente tem hoje em dia. É conseguir fazer a juventude achar legal também estar ali participando da construção de uma escola de samba. Porque no bloco fica realmente mais fácil. A pessoa, né, chega, paga, pega a camisa, então ela não tem um trabalho de se envolver ali e estar fazendo minto. Hoje em dia já tem um pouco de carnavalesco nos blocos, porque as meninas pegam seus abadás e customizam, né? É, Colocam paetê e pedra e tal, e ninguém quer sair com abadá simples. Mas eu queria muito que essas meninas, enfim, ou que os garotos também se envolvessem também na escola de samba. Esse ano a gente teve uma participação muito grande em relação aos foliões quererem sair. E foi muito gostoso tá vendo ali de perto as pessoas se divertindo dentro da escola. Do lado de fora, a gente ainda tem que conseguir fazer as pessoas, enfim, se envolverem mais. Mas para quem está dentro da escola, está ali saindo e se divertindo muito, a gente está olhando de perto, se diverte bastante também. Mas o grande desafio nosso para o carnaval futuro do interior relacionados à escola de samba é o envolvimento do público, né? E também
fazer com que haja essa renovação de mão de obra, né? Porque as pessoas que trabalham, esse ano ali eu vi muito na Vermelho e Branco, são as mesmas que trabalham desde há 40 anos atrás. São as mesmas pessoas que estão lá fazendo, assim. Ótimo, elas, eu fico, é incrível você também olhar, né, aquelas senhoras também que são poucas, né, digamos assim, as famílias que levam para casa também para construir o carnaval, mas elas trabalham muito em muito pouco tempo. Então, eu vou falar para vocês mesmo que o desafio daqui para frente é a gente conseguir fazer com que surja essa vontade das novas gerações de estar ali junto com as gerações mais antigas aprendendo, né, de passar isso para frente e, e fazer com que as pessoas se envolvam mais, as que estão fora. Para isso a gente está com uma ideia esse ano de resgatar o enredo antigo, onde assim já tenha sido tenha sido sucesso na sua época, para que as pessoas já tenham um envolvimento emocional já com o próprio enredo, com o samba também cantado. Então a gente quer muito tentar fazer com que as pessoas se envolvam, quem está fora e quem está dentro está cantando ali o samba enredo. Então a gente está com essa ideia de reeditar um enredo antigo para que a gente consiga fazer com que o público, pelo menos o público mais antigo, relembre, cante, também participe com a escola, quem está dentro e quem está fora. Assim. É o nosso grande desafio para o carnaval no futuro. Assim. Bom, do que eu ouço falar, o Zé Roberto mesmo, né, Reis, que já foi enredo, né, até da escola, que as pessoas falam que foi assim, o primeiro carnavalesco mesmo, assim, pelo menos é o que eu escuto, assim. Pelo menos eu tô falando assim, gente, vocês me desculpem se eu tô cometendo algum erro aqui, mas do ambiente que eu ando, com as pessoas que eu converso, é o que eu ouço falar, assim. Mas o Zé Roberto, todo mundo fala, professor Zé Roberto, na época, trabalhar com ele era assim, assado, tinha que fazer isso, a gente cortava assim, a gente fazia assado, ele lá, ele ficava no nosso pé, ele brigava com a gente, ele era bem exigente e também, ao mesmo tempo, enfim, que ele era muito criativo e fez enredos memoráveis. Então, o que eu sei é o professor José Roberto, que eu sempre ouço falar de referência a carnavalesco, a criador de enredos mesmo. Assim, é o que eu conheço. E escritor de músicas de carnaval. Ah, sim. Então, Que fez as mais famosas assim. então é o Catone. Então, ele não, né, acho que ele não é de Cantagalo, mas isso é até um ponto legal para de repente vocês estarem vendo com algumas pessoas mais antigas. Mas dos enredos que a gente está na dúvida para reeditar, que é o que fala de lendas e mistérios da Amazônia, um que fala sobre a Bahia e um que é Sonho Carnaval e Alegria, que acho que é o que vai ser mesmo que a gente vai reeditar, até pelo samba ser mais curtinho e um pouco mais empolgante. Esse é do Catone, que se eu não me engano não era catagalense, mas ele escreveu o outro esse que é do Lendas e Mistérios da Amazônia, que é do Irapuru, né, que a gente chama assim, também foi feito por algum compositor de fora, que eu não sei se é o Catone também, mas é um enredo que foi feito por, assim, o compositor era o mesmo compositor de alguma escola do grupo A do Rio de Janeiro, esse compositor, tanto que o samba chegou a tocar em algumas rádios até do Rio de Janeiro, esse samba da Grezuc. Esse da Bahia, que todo mundo fala muito também, que o Adalto Machado, que o Zé Roberto Reis, se não me engano, eles foram para a Bahia pesquisar e trouxeram de lá várias coisas da Bahia até para desfilar. O Adalto Machado vai ser uma ótima pessoa para falar sobre isso com vocês, sobre esse enredo da Bahia que foi um enredo campeão, se eu não me engano, na época tinha disputa. Mas é interessante vocês falarem isso um pouco, que infelizmente, gente, eu não participei dessa época de disputa. Eu fico chateado de não ter feito parte, que deve ter Você sido lembra? incrível. Então, não fiz parte, não. Você lembra assim da motivação que dava? Porque eu lembro um pouquinho assim dos últimos anos e era uma coisa assim de Duro, mas aí ansiedade. você chegou Cheguei a pegar um pouquinho, cara. Eu lembro. Então, eu acho que eu não peguei não nessa época da disputa, não, infelizmente.
Eu não lembro, eu não tenho lembrança nenhuma de disputa mesmo. Só o que as pessoas me Posso contam estar enganado. de agora. Eu não sei. Eu vou até procurar saber assim, Não, eu acho que eu estou enganado. qual foi o último ano que teve disputa. Eu queria que você falasse mais uma pessoa, seu Nassib Mansur. Então, seu Nassib Mansur, um grande artesão, maravilhoso, com suas negas malucas. Eu já fiz mala, já desenhei mala em homenagem a ele também. É, ele criou essa. Era um grande carnavalesco, um, assim, uma pessoa muito animada do carnaval, né? Em si. O que eu me lembro dele quando eu falo assim, seu Nassib, eu lembro na mesma hora das negas malucas, que aquelas bonecas amarradas no pé da pessoa, né? Que a pessoa dançava como elas ficavam amarradas nos pés dos filhões e como se estivesse dançando com eles, né? Ele fazia essas bonecas de tecido. É, eu era uma pessoa muito generosa com as pessoas novas, assim. Eu estava chegando no carnaval, era bem novo na época, e ele já foi super generoso comigo, me recebeu maravilhosamente bem, me ensinou muitas coisas, assim, eu aprendi muito com ele. É, Fora que eu era uma pessoa muito divertida, muito animado, e ele passou muito isso pra mim, eu vou ser sincero pra vocês, essa questão da gentileza, de você tratar as pessoas bem, é, e não deixar, assim, e principalmente não esquecer que apesar de ser um trabalho, né, é um trabalho sério, essa questão do carnaval, e ter dinheiro envolvido, enfim, ter dinheiro público também, né, envolvido ali diretamente, mas assim, você não deixar de lembrar que é carnaval, que é um momento de você também é, é, tratar as pessoas bem, se divertir também, quem está trabalhando, e para quem está saindo, se divertir mais ainda, entendeu? Então, foi uma coisa que ele me ensinou, que eu pretendo levar para o resto da minha vida, assim. Eu tenho um carinho e lembranças maravilhosas do Nassib. Da banda 15 de novembro também, eu toquei na banda também, ele também tocava. Então, é uma pessoa que tem um carinho muito grande, muito grande. Então, processo de criação, né, de um carnaval. Em primeiro lugar, né, a gente define qual vai ser o enredo, qual vai ser o tema, qual a gente vai levar para a avenida, qual a história que a gente vai contar na avenida. Depois de definido o tema, né, a gente entra na parte de pesquisa sobre aquele tema. Então a gente, enfim, viaja, ou procura também. Hoje em dia a gente tem né, essa ferramenta que é a internet, que é onde a gente consegue também achar muitas coisas, biblioteca através de livros. A gente conversa com muitas pessoas, né, ligadas àquele determinado assunto também. E a gente tenta ir pegando a maior quantidade de referências visuais para depois, no caso, transformar aquilo ali em fantasias, né, para que a pessoa que esteja, né, olhando de fora, ela consiga assimilar o que ela está vendo ali de fantasia ao que está sendo cantado, no caso já na avenida, né, através do samba enredo. Então, no meu caso, eu tento fazer isso de uma maneira bem simples, traduzir de uma forma mais simples possível, que a pessoa assimile com facilidade o que ela está vendo com o enredo. Então, assim, o carnavalista é um trabalho bem grande, gente. Eu vou ser sincero para vocês, não é fácil não, porque você tem toda a limitação financeira, né, para trabalhar. Então, quando você vai criar, no meu caso, quando eu vou desenhar, eu desenho já pensando como aquilo vai ser feito, como aquilo vai ser moldado, literalmente, qual é o corte daquela peça. Então, eu faço aquele trabalho de acompanhar, tanto nas compras depois para ver o material que vai ser feito, né, para definir o material. A gente tem que tentar pensar no material que tentar não, a gente tem que pensar, né? Tem que estar dentro do orçamento, ao mesmo tempo tem que ser bonito o visual e tem que pensar como aquilo vai ser feito depois, né? Como vai ser realmente, como que a costureira vai fazer, como que os aderecistas, né, que depois vão fantasiar aquilo ali, colar coisas e brilhos e tal, como isso vai ser feito. Então é um trabalho bem complicado, porque você tem um limite, né, financeiro, então não pode viajar muito, viajar muito nas histórias, assim. Tem que trabalhar com o pé no chão, ao mesmo tempo pensando no visual, assim. Então não é um trabalho muito fácil não, porque chegar lá no Rio de Janeiro, né, que é onde geralmente a gente vai para fazer as compras, né, aqui, né, no verão, que calor insuportável do Rio,
trabalhando com tecidos, então assim, muito cheiro de coisa guardada e aquele monte de poeira misturado com aquele monte de purpurina que solta dos tecidos. Mais aquela muvuca de gente comprando do estado todo ou fora do estado, que na época todo mundo acaba procurando os mesmos lugares, porque a gente não tem tanta loja assim para comprar. Então, você chegar lá, conseguir pensar naquilo, nas metragens, que para quantidade, né, de ala, para 30 fantasias, 40 fantasias, e você ficar trabalhando em cima de um orçamento é um trabalho bem árduo, assim, mas eu vou ser sincero, é uma delícia, assim, e vicia, porque se não fosse assim a gente não tava até hoje as mesmas pessoas envolvidas com isso, e é por isso que eu falo que seria legal se tivesse uma nova geração, assim, participando disso, porque é um processo muito gostoso, é um processo viciante e no final não tem preço, cara. Você vê aquilo na avenida depois, você, né, que ajudou de alguma forma a colar uma pedrinha que seja, na hora que você olha aquilo ali na avenida, é uma emoção e uma satisfação muito grande. Ainda falando sobre carnaval, eu posso dar um exemplo aqui de uma pessoa nova que está entrando já com o pé direito, né, nesse quesito de carnaval, que é o nosso querido Tarcísio, aqui de Santa Rita da Floresta, que é um figurinista maravilhoso, um artista, assim, um artista completo, vou falar assim, porque ele desenha, pinta quadros incríveis e expõe sempre seus quadros. Já vi várias vezes seus quadros, exposições muito interessantes. E ele agora ele é um carnavalesco da Estácio de Sá, que é a primeira escola do Rio de Janeiro. Então, nossa, eu muito orgulhoso dele, porque é meu amigo pessoal e ano passado ele foi um dos carnavalescos da Estácio. Esse ano ele é o carnavalesco principal e, enfim, é do grupo de acesso, né, do Rio de Janeiro. Mas é a primeira escola que o Rio teve, escola já campeã do grupo especial, né, já foi campeã com Paulicéia Desvarada. Então, estou muito feliz. É um outro menino agora que a gente vai ter que, né, ficar aí torcendo e ficar de olho que vai ainda levar, assim, elevar o nome do nosso município e levar o nome do nosso município ainda aí para muitos lugares bons, assim. Então, deixar aqui meu parabéns para o Tarcísio e a minha torcida para ele estar acessado, né? Tomara que seja a escola campeã.